Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Amém? Bom, eu gostaria de começar, primeiramente, agradecendo a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, poder estar aqui. A gente sabe que é uma alegria muito grande receber o convite de pregar a palavra do Senhor. Embora a responsabilidade seja muito grande, é motivo de satisfação poder anunciar a palavra de Deus. Gostaria também de agradecer aos irmãos da diretoria pelo convite que me fizeram. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E, para ganharmos tempo, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as Santas Escrituras no livro de Deuteronômio, no capítulo 11. Glória a Deus. No livro de Deuteronômios, no capítulo 11. Glória a Deus. Amém? O texto vai nos dizer o seguinte: amará, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Feche seus olhos, irmãos. Gostaria de fazer uma breve oração antes de começarmos, porque assim como o próprio Jesus nos ensinou através do exemplo, tudo que nós fizermos para a obra dele, devemos fazer oração primeiro. Feche seus olhos. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós humildemente nos apresentamos diante da Tua santa, bendita e poderosa presença, primeiramente agradecendo ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos todos reunidos para a glória do Senhor, e também para apresentar a Ti, querido Deus, a breve palavra que será ministrada nessa noite. Sabemos, Pai, que sem a direção, sem a orientação e a instrução do Teu Santo Espírito, de nada adianta o nosso esforço. Por isso, Pai, eu me coloco na dependência do Senhor, pedindo a Ti, Pai, que use-me como ferramenta, como instrumento para levar a Tua palavra, e que os irmãos que forem receber essa palavra nessa noite possam sair edificados e abençoados para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se sentar, por favor. Graças a Deus. Bom, eu preparei uma mensagem a respeito do tema obediência. Eu gostaria de ter falado acerca desse tema no mês passado, devido ao tema que eles escolheram, e eu achei oportuno trazer essa palavra. Infelizmente, naquele dia eu não pude trazer essa palavra, devido ao ocorrido, que todos sabem, infelizmente ficamos impossibilitados de vir ao culto, mas aprove ao Senhor, nessa noite, estar falando sobre esse tema. Bom, eu gostaria de falar acerca dos benefícios da obediência sobre a vida dos cristãos. No decorrer do mês de março, através das 4 mensagens que nós tivemos, uma mais edificante do que a outra, percebemos o preço da obediência sobre a vida dos servos de Deus. Vimos, através do exemplo de Abraão, do exemplo de José, do exemplo de Moisés, o quão privilegiados eles foram pelo fato de terem sido obedientes ao Senhor. E também vimos que o preço da desobediência sobre a vida de um cristão pode trazer diversas consequências. Tivemos como exemplo Sansão, tivemos como exemplo Judas, e entre outros. E nessa noite, eu gostaria de explicar, através da palavra de Deus, dar alguns motivos, através das Santas Escrituras, de por que você, como cristão, deveria viver uma vida em obediência. Primeiro, o servo de Deus que é obediente, o Senhor lhe promete te livrar de todo tipo de mal e de todo tipo de cilada. Usei como texto referência, está registrado no livro de 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 3. Não precisa abrir, eu vou abrir aqui rapidamente. Quando você tiver um tempinho em casa, eu aconselho que você olhe.
E o texto vai nos dizer a respeito da história do rei Ezequias, de como ele foi obediente e, através dessa obediência, Deus o honrou, concedendo a ele vitória em todas as suas batalhas. Veja comigo. Fez ele, no caso, Ezequias, o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. E aí a gente emenda no versículo 5. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Dessa forma, foi o Senhor com ele para onde quer que saía. Lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Da mesma forma, irmãos, que essa promessa esteve sobre a vida de Ezequias, ela também pode estar na minha vida e na sua. Basta obedecermos ao Senhor. Se obedecermos ao Senhor, fique certo disso, que de maneira nenhuma você será cometido por nenhum tipo de mal. Saiba que tudo estará sobre o controle e o cuidado de Deus. O segundo benefício que eu listei aqui, e que é oriundo da obediência de um servo de Deus, é que, praticando a obediência, o Senhor lhe promete uma vida próspera. E aqui eu não digo riquezas, mas digo prosperidade. Prosperidade é a prática do Salmo 23 sobre as nossas vidas. Nós temos a ciência de que o Senhor é o nosso pastor e que de nada teremos falta. Usei como exemplo a vida de Abraão, que foi um homem próspero devido à sua obediência ao Senhor. Deus nunca lhe deixou faltar nada. Usei também como exemplo a vida de Jó, que foi um homem temente a Deus. A palavra do Senhor dizia que Jó era um homem reto, era um homem íntegro e que se desviava do mal. Ou seja, era um homem que era obediente ao Senhor. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar acerca da obediência na vida de um cristão é que, exercendo a obediência, o Senhor promete mudar o curso ou situação de uma nação. Usei como texto de referência o livro de 2 Crônicas 7,14. Creio que a maioria conhece esse texto, por ser um texto muito famoso em meio cristão. E meditando nesse pequeno versículo, eu pude perceber que, quando essa pandemia veio, nós cristãos já tínhamos a vacina para a cura desse vírus antes mesmo de qualquer laboratório. A palavra do Senhor nos deixa claro que, se formos obedientes, que se nos humilharmos diante do Senhor, que se nós orarmos, nos arrependermos e nos convertermos do nosso mau caminho, o Senhor é fiel e justo para sarar a nossa terra, para perdoar os nossos pecados. Dessa forma, vemos aí mais um motivo, mais um benefício, uma promessa sobre a vida do cristão. E por fim, e não menos importante, eu gostaria de destacar que, através da obediência, o Senhor lhe promete a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, ele nos disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Percebemos que, de forma indireta, a obediência ela está condicionada à nossa salvação, para que possamos ser salvos, além de depositarmos a nossa fé em Cristo, que é mais do que suficiente. Consequentemente, devemos ser obedientes ao Senhor. Dado todo esse exposto que eu acabei de fazer, todos esses benefícios, cada ponto, nos resta, para concluirmos, um seguinte questionamento. Sabendo que todo cristão deve viver em obediência, toda pessoa, se quiser ter um relacionamento com o Senhor, deve andar com temor, nos resta a seguinte pergunta: como eu faço para ser obediente a Deus? Bom, gostaria de fazer algumas recomendações, baseados também na palavra do Senhor.
fundamentada à luz das Santas Escrituras. E, primeiramente, você precisa reconhecer que andar em obediência ao Senhor de todo o seu coração é a maior prova de amor que podemos oferecer a Cristo. Eu gostaria de ler um texto, uma mensagem que nos prova isso, que ela está registrada no livro de João, no capítulo 14, no versículo 21. O próprio Jesus irá nos dizer o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, vimos que ao decorrer dessa mensagem é de fundamental importância que o cristão viva de forma temente a Deus. Segundo, partindo dessa premissa, que você reconheceu que a maior prova de amor a Cristo é viver em obediência, nós devemos reconhecer que pela nossa força é impossível andarmos em obediência a Deus. Por quê? Devido à nossa natureza. Pelo fato da nossa natureza ser carnal, infelizmente, a nossa carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, fazendo com que se torne impossível que nós, por força própria, andemos em obediência. Dessa forma, devemos reconhecer o importante papel do Espírito Santo sobre as nossas vidas, reconhecer que se não for a graça de Deus sobre nós, é impossível realizarmos tal tarefa. E para concluir, eu gostaria de dizer que os irmãos hoje, que ainda não tomaram essa decisão de viverem uma caminhada com Cristo, de viverem em obediência, você hoje tem essa oportunidade, porque esse é o maior ato de obediência que um ser humano pode demonstrar na sua vida, é reconhecendo a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo que não há outro caminho se não for por intermédio de Cristo, reconhecendo que Ele é a verdade, que os irmãos se sintam à vontade, seja em qualquer momento, saiba disso, você nunca estará preparado para tomar essa decisão. Essa decisão é uma decisão tomada mediante a fé. Por isso, eu concluo dizendo o seguinte: exerça a maior obediência que o ser humano pode submeter. Obedeça a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, e viva uma vida plena de comunhão e intimidade com o Pai, para o qual você nasceu e hoje é convidado. Eu encerro a minha mensagem concluindo dizendo: vale a pena, irmãos, vivam em obediência, assim como a Geisa acabou de ministrar, vale a pena, vai valer a pena. Por mais que no início pareça que a gente está entrando em contramão, vivemos uma vida em obediência a Deus, colhermos, plantarmos, para que no futuro possamos colher as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, e que essa mensagem possa edificar poderosamente a sua vida e estar guardada no seu entendimento. Que Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade, da minha parte, uma boa noite.